Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que agrada aos ouvidos, agrada a alma, a música. A música boa, né? A música boa é aquela música atemporal, né? Não importa quando ela foi feita, ela toca e agrada até os dias de hoje. E remetendo um pouquinho, né? Pegando a música como uma nau, aí um navio, vamos viajar um pouquinho pela história da nossa região. A gente vai falar de uma música que nasceu, que surgiu com força na década de 60, ou até um pouco antes, para falar um pouquinho aqui sobre tudo isso, sobre como era Bragança, como é que foi a história da música, o que ela motivou na juventude da época aqui na região. O seu Ives, vou chamar de seu Ives? Claro, nem seu Ives, pode falar Ives. Maravilha! Diga uma coisa, a coisa surgiu mais ou menos na década de 60. 60, na minha opinião, foi uma época de ouro da música popular brasileira. Perfeito. Eu digo aí até que nós somos, a nossa geração foi privilegiada, porque nessa época apareceu Jobim, Vinícius, Caetano, Chico Buarque. Então a nossa geração realmente foi privilegiada com músicas maravilhosas, cantores como Roberto Luna, Elisete Cardoso. Essas figuras, né, não são apenas cantores, eram poetas. Né? Exatamente. Eles motivavam então a juventude na época. Claro, claro. As músicas eram pensar, também, né, porque tinha cunho político, social, às vezes, muitas vezes, não é isso? Não é só romântica, né? Mas você, como um jovem da época, então se sentiu motivado a querer cantar, a querer fazer música também. Nós gostávamos. Influenciado por esses. Nós gostávamos de música, tínhamos as nossas turminhas que ou tocavam violão, cantavam, então a gente vivia sempre dentro da música e o romantismo imperava na época, né? Perfeito. Então era muito gostoso a gente cantar com uma menina, com uma mocinha, enfim, era... Então, a motivação também era tentar conquistar a mocinha bonita. Exatamente, com a música, era assim. Muito legal. Como é que surgiu a ideia? Você tinha um grupo de amigos, né? Nós tínhamos amigos que tocávamos sempre juntos, e de repente alguns cismaram de montar um conjunto, que é o caso do nosso amigo Vitório, o Ener Badwi, que junto com ele começaram a montar um conjunto chamado Blue Boys, que fez nome na época. Legal. E de repente nós fomos convidados a participar desse conjunto e começamos isso em 1959. Olha aí, rapaz, quantos anos. Ô, seu Ives, deixa eu perguntar uma coisa, pode dizer, óbvia, né? Mas a banda era o Blue Boys, vocês tocavam blues, como é que era? A verdade é o seguinte, sempre a música no nosso país tendia para nomes americanizados, né? Certo, porque se pusesse, por exemplo, Conjunto São José, não ia fazer. Não ia pegar. Botar um nome gringo já. Exatamente. Então tinha que pegava ser. Mais. Na verdade, Blue Boys, segundo o Vitório, também não quer dizer azuis. Pode ser triste também, né? No blue americano. Então foi formado esse conjunto Blue Boy, era Vitório e seus Blue Boys. Aí vocês se reuniram ali, cada um tocava um instrumento. Começamos a fazer, realmente começou a aparecer músicos bons. Aí fizemos um belo conjunto, muito bom, um conjunto que na época deu o que falar. Na época, seu Ives, vocês cantavam as músicas desses seus ídolos ou vocês tinham composição própria? Como foi? Não, as músicas eram desses, porque a música antigamente, nessa época, ela era feita poeticamente, né? Não era comercial. O compositor, ele era um poeta. Então ele fazia uma música baseada num sentimento gostoso. Pois isso me permite dizer, é por isso que essas músicas são atemporais, porque elas tocam no coração das pessoas. Exatamente. E isso não muda. Exatamente. Né? O sentimento não muda. Não é isso? Então eu acho que o segredo está aí. E, de fato, vocês tiveram uma geração privilegiada porque estava efervescente na época, né? Nós tínhamos cantores como Roberto Luna, Elisete Cardoso, Altemar, que fazia sinfonia. Opa, por favor. Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. E aí vai, né? Sensacional.
Não, o senhor tocando aí muito bem e tal, o senhor colocou aqui como uma das frases aqui, o som era horrível. O que era o som? Não é que nem hoje, olha essa aparelhagem aqui, né? Hoje um microfoninho desse tamanho já faz miséria. Faz um som que escuta 30 quilômetros. Naquele tempo o microfone tinha mais ou menos, né? É uma lata desse tamanho. 5 quilos e o som não saía, não tinha som. Então tinha que ser na raça mesmo. Tanto é verdade que no nosso conjunto, o que tocava a harmônica, a sanfona, vamos dizer assim, que era o professor Azevedo, um grande músico. Perfeito. Foi acoplado na sanfona dele um falante assim, acoplado. Só para ficar mais pesado. Para melhorar um pouquinho só, mas era horrível só. Era horrível. Não é que nem hoje. Hoje tem câmara de eco, essas coisas. Era terrível. A acústica hoje é melhor. Tinha que ser no peito, meu. Seu Ives, qual que era vocês gostavam de tocar e o que as pessoas, a juventude da época, gostava de ouvir, né? Imagino que vocês iam tocar em alguns lugares e as pessoas também pediam, né? Os sucessos da época eram, por exemplo, Galvin Peixoto, Nelson Gonçalves, o próprio Roberto Luna. Esses eram um sucesso. Tanto é verdade que nos bailes as músicas duravam, o repertório durava um tempão, sabe? A gente voltava em 8, 10 bailes tocando as mesmas músicas e fazia sucesso porque todo mundo queria ouvir. Hoje é uma música por dia, né? Hoje, às vezes o compositor compõe a música, daqui 6 meses nem ele lembra. Ele não sabe nem quem está cantando. Exatamente. É tudo igual, né? Então aquele tempo era comum isso, né? O pessoal pedia Roberto Luna, pedia Dolores Duran para a gente cantar. Então era uma delícia. E como é que era esse ambiente assim? Porque assim, a gente que é mais jovem, né, que não viu essa época, a gente fica imaginando, ou vendo por fotos, ou até mesmo alguns vídeos, de bailes, né? E a gente tem aquela sensação de que era daquele jeito que a gente está vendo, né? Não, era uma delícia. Primeiro que as meninas iam ao baile acompanhadas dos pais. Não saía sozinho. Não saía sozinho, entendeu? Entrava com os pais e ia embora com os pais. Então, era difícil para vocês a vida daquela época. Então eu ficava só no quê? Na paquera, no olharzinho, entendeu? E aquilo deixava tanto elas como nós, os jovens apaixonados, né? Perfeito. E é o que motivava socialmente os jovens da época, né? Porque não tinha hoje o pessoal as opções que nós temos hoje, né? Hoje os jovens ficam ligados no telefone celular e nem vê a menina passar perto dele. Não, e a questão está tão individualista hoje em dia que você consegue ouvir músicas de baile no fone de ouvido e sozinho, né? Exatamente. Não tinha aquele... Não tem mais aquela Nós nos reuníamos para ouvir música. Nós tínhamos uma turma, eu vou contando aí, nós tínhamos uma turma que chamava Turma da Vaca. Turma da Vaca. Turma da Vaca. Como é que funcionava essa Turma da Vaca? E era ponto de referência na sociedade brasileira, a Turma da Vaca. Tudo quanto é festa que tinha na igreja, de São João, a Turma da Vaca estava presente. Perfeito. Nós nos reuníamos, um fazia o aniversário, nós fazíamos uma vaca e ele dava festa, aí nós cantávamos, dançávamos, brincávamos, entendeu? E essa turma era muito ativa. A Turma da Vaca é porque fazia a vaquinha para poder pagar você. Era uma turma que começou, acho que com 2 conhecidas nossas, que era a Luzia Conte e a Célia Monteclaro, que hoje está morando em Socorro, uma grande amiga. E acho que no fim da turma devia ter mais de 200 pessoas. Bastante gente. Mais. Teve pessoas que lá se conheceram, lá namoraram, lá casaram, lá ficaram pais, avós. Interessa? Que legal, né? Muito Conta uma história de uma família inteira. Então é uma vida, né, que passou nesses anos e que deixa uma saudade, rapaz. Deixa uma saudade, né? Mas é uma saudade boa, né? Uma nostalgia gostosa para vocês poderem saborear, né? E com trilha sonora. Né? Porque a serenata a gente ia fazer, as famílias que nos recebiam dentro de casa. Então é isso que eu queria saber um pouquinho, porque quando a gente vê serenata hoje, né? É uma coisa produzida, artificial. Na época era uma coisa mais tranquila, natural, né? Como é que você chega? Chegava na porta da casa, batia na porta... Nós tínhamos por norma o seguinte, porque também nós não podíamos, como é que eu ia dizer, tirar o sono das pessoas e ficar molando, né? Então nós fazíamos assim, nós chegávamos, cantávamos uma música para acordar, uma outra música para que eles ouvissem, e depois uma para despedir, para não ficar maçante a coisa. Mas o interessante da coisa é o seguinte, não era permitido, pela lei do silêncio, né, fazer serenata e cantar. Então nós tínhamos um problema muito grande com os guardas noturnos. O pessoal dava um picote. Eles nos perseguiam para querer
a tomar o nosso violão. Era uma delícia, entendeu? Porque a gente corria e ver o guarda correndo atrás da gente. A gente jovem, né? Era uma diversão. E diz uma coisa pra mim, a intenção de fazer a serenata era para chegar lá na mocinha. Exatamente, era bonito. E qual que era o índice de sucesso da serenata? No dia seguinte era um comentário geral da cidade. Que bom, você fez serenata pra mim. Que da hora. Você esqueceu de mim, na outra vai lá. Era assim, entendeu? Muito legal. Nós cantávamos músicas de Silvio Caldas, depois ele cantava a lua que no céu surgiu não é a mesma que te viu nascer dos braços meus. E assim embora. Maravilha. A noite toda cantando música. Sensacional. E de uma época foi crescendo como banda, né? Vocês foram crescendo. Foram chamados para fazer programa de televisão. Nós fizemos um programa uma vez no Silvio Santos, chamava Cidade contra Cidade. Você não lembra desse programa? 74, isso foi em 69. Não era minha, não era para eu ver. Cidade contra Cidade, nós disputamos contra São Carlos, aquela linda cidade de São Carlos, entendeu? E quem ganhasse, na época, ganhava uma ambulância. E nós concorremos com Golias, rolo de Golias, nós tínhamos um número que naquele dia Ataúfo Alves faria 60 anos. Então nós bolamos um repertório de Ataúfo Alves, o nosso conjunto tocando e os passistas na frente. E ao ensaiarmos lá no programa do Silvio Santos, nós íamos competir com o colégio deles. E eles notaram que iam perder, daí eles mudaram e puseram Golias contra nós. Rolo de Golias. Aí perdemos o público. Aí era covardia. Mas no fim ganhamos o sorteio e ganhamos a ambulância. Entendeu? Então na televisão nós somos, eu pelo menos fui dessa vez, o conjunto foi mais vezes, uma outra formação, porque o conjunto teve diversas formações. Né? Numa outra formação eles foram mais vezes. Mas era muito gostoso. Falando em formações, Ives, como é que foi evoluindo assim o grupo, como é que ele foi dissipando, existe ainda hoje, como é que vocês estão se reunindo? É o seguinte, o conjunto foi assim, naturalmente 59. Então nós fomos, um foi casando, um foi envelhecendo, outro foi saindo e tal, e eles foram renovando, entendeu? Mas hoje nós fizemos até uma programação aí na Sinfônica que o Blue Boys fez, no sentido da gente recordar um pouquinho. Tem até um livro que nós escrito do Blue Boys, contando toda a história. Então a gente participa hoje, mas não ativamente. E hoje, na realidade, eles têm mesmo, é o Bragança Jazz, parece, onde eles ensaiam e tocam sempre. Nós não participamos mais. E o público de vocês continua sendo o público antigo, da juventude da época. Daquela época. Tanto é verdade que nesse show que nós fizemos na Sinfônica, nossa, tinha muita gente da nossa idade. Mas então a turma da vaca pode voltar, porque tem muita gente que som. Na verdade, ela não existe ativamente, vamos dizer assim, mas ela existe pontualmente ainda faz um showzinho. Porque vez ou outra a gente se encontra, entendeu? Ou vai na casa de um. Que essa Célia, a nossa amiga Célia, que mora em Socorro hoje, eu já tenho, acho que já faz uns 4, 5 meses que eles mudaram para lá. Eu já estou convidado a ir lá, umas 10 vezes ela me convidou. Maravilha. Ô Ives, tinha alguma música que era mais solicitada na época? Você achava que fez mais sucesso, que vocês cantavam mais? Tinha alguma coisa assim? Tinha tanta música boa, né? Como você falou, tinha tanta música boa que a gente... Uma que pediu muito, que era gostosa, era da Dolores Duran. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, e não faz mal se tudo terminar. Coisas assim. Maravilha, né? Então, um ritmo bem tranquilo, assim, romântico. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Isso é Cartola. Ô Ives, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, você teve alguma situação inusitada, que vocês foram tocar em algum lugar, teve que sair correndo, alguma coisa assim? Teve várias histórias. Teve muitas. Conta uma para nós aí. Nós fomos fazer serenata uma vez, inclusive o maestro da Sinfônica estava junto, que é o Fernando Siriani, hoje é falecido, uma grande pessoa. E era época de frio,
mas um frio terrível. E nós estávamos todos agasalhados, de cachecol, com os cobertos, assim, e fomos fazer uma serenata. Um dos nossos amigos namorava a filha desse senhor, e nós fomos fazer serenata na casa dele, e tinha um pessoal que acho que não gostava, começaram a tirar pedra da gente. Começaram a tirar pedra. Bom, nós paramos e tal, com medo do violão, e de repente alguém viu eles correndo, assim, numa distância, e nós fomos atrás, eu e mais um fomos atrás, aí eles sumiram, e nós voltamos. Nesse meio de tempo, o dono da casa sai e vê aquele pessoal todo agasalhado, com o rosto coberto, ele disse assim: nossa, é uma quadrilha, né? Aí o pessoal foi tirando os agasalhos, os sirianos, falando: seu fulano, somos nós. Aí eu vinha voltando, e o filho desse senhor saiu com uma vassoura, eu nunca mais esqueço. E da distância que eu estava, eu falei: nossa, o homem está com espingarda na mão. Então, coisas desse tipo acontecia que eu só vendo mesmo. Nossa, é muita história para contar, deve ter outras histórias que a gente gostaria de saber também. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu quero também para finalizar a nossa conversa aqui, né? Você acha que esse tipo de música ainda tem espaço para acontecer num cenário da música popular brasileira? Ou você acha que a questão dessa parafernália comercial engoliu esse tipo de romantismo? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho o seguinte: esse tipo de música, ela poderá ter uma plateia se você montar. Se você esperar que ela volte na mídia, não volta mais. Infelizmente, porque a mídia vive de sucesso e de coisas que, né, tem tanta porcaria fazendo sucesso, mas está vendendo, eles põem lá. Então, esse tipo de música, se montar uma programação nesse sentido e fazer um chamamento para esse pessoal que gosta, eu tenho certeza que... Maravilha, né? Fica a dica aí para os mais jovens, né, que gostam do estilo de música dessa época, tentarem montar uma coisinha aí para tentar se apresentar. Por que não, né, seu Ives? É verdade. Muito obrigado, né? A conversa é um papo bastante legal, tem tanta coisa para a gente conversar sobre o assunto, da época e tal. Uma próxima oportunidade, que o tempo nosso ainda é reduzido, a gente vai com certeza falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Beleza. Meu desespero, a vida no momento, a vossa fome, a flor do fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas. Sonatou a lua minhas mãos, mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Hoje, homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência. É o que me resta vivo em minha sorte. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria
queria andar morrendo pela vida, eu não queria amar assim. Como eu te amei. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Hoje tem se usado muito a expressão toque. Você está com toque, você tem toque, está na mídia, está na mídia televisiva, está na mídia jornalística, e, enfim, nas redes sociais. E o que é esse tal de toque? O que significa isto? Toque são 3 palavras, T-O-C, significa transtorno obsessivo compulsivo. E o que é isto? É uma doença psíquica, é uma doença emocional. O toque, ele é uma doença. E pode ser até que a pessoa tenha um certo toque que não seja doença, uma certa mania, mas se for uma coisa que não afeta a vida, não podemos chamar de toque. A gente só vai chamar de toque quando isto, de fato, interfere na vida mental da pessoa, né? E o que é toque? É isso, transtorno obsessivo compulsivo. Então abrange 2 aspectos, um que é o obsessivo e o outro que é o compulsivo. Obsessivo, compulsivo. E obsessivo é uma coisa, compulsivo é outra. Geralmente estão juntos, mas podem vir separados. Obsessivo é o quê? Obsessivo é aquilo que vem de uma forma prevalente no psiquismo, na mente da pessoa, de uma forma prevalente, de uma forma invasiva. Isso é o obsessivo. São aqueles pensamentos que a pessoa não quer ter e o pensamento invade a pessoa. Eu vou dar alguns exemplos já patológicos, doentios, do que é o pensamento obsessivo. Às vezes a mãe, isso é relativamente comum, a mãe tem uma criança e aí ela começa a ter um pensamento de que ela pode pegar a criança e jogar a criança lá da janela do 10º andar onde ela mora. Claro, ela não vai fazer isso. Mas o pensamento é que fica invasivo. O pensamento afeta, porque ele vem com uma força. A pessoa não quer o pensamento, mas o pensamento invade. E quando ela tenta combater, mesmo assim ela não consegue, ela está lá com aquele pensamento. A pessoa está na igreja, na missa, e vem um pensamento que de repente ela pode levantar ali, começar a falar um monte de palavrão. Ela não vai fazer isso. Mas vem o pensamento de que ela pode fazer isso. E esse pensamento vai atormentando a pessoa. Então, o que é o pensamento obsessivo? É o pensamento que invade e fica repetido, ele fica se repetindo. E com isso, claro, causando um transtorno, um incômodo enorme para a pessoa. Porque o pensamento não funciona com aquele outro pensamento invasivo, esse chamado pensamento intrusivo, né, que é o pensamento obsessivo, né? Tem inúmeros exemplos de pensamentos obsessivos, né? A pessoa ela pode pensar que está com mau hálito, ela pensa que está com mau hálito, e aí ela começa a se sentir mal e falar com as pessoas, e aí toma todas as providências, mas na cabeça dela aquilo vem obsessivamente, como se ela tivesse com mau hálito, então ela se sente mal, ela pode ter um pensamento obsessivo de que ela está suja, né? E aí fica se sentindo o tempo todo suja, vai por aí, né? Já o pensamento, já a compulsão, nem é pensamento, a compulsão, ela é um ato que também se impõe à pessoa, por isso que chama compulsivo, se impõe à pessoa, e que a pessoa não pode controlar, e são atos fora da realidade. A pessoa sabe que aquilo é fora da realidade e mesmo assim não consegue controlar este ato compulsivo. Os mais comuns atos compulsivos, ou as mais comuns das compulsões, são compulsão por se lavar, né? Então a pessoa fica horas se lavando, ou lava as mãos muitíssimas vezes mais do que o necessário. Lava as mãos o tempo todo. Toma
banho 10 vezes por dia e ficando muito tempo no banho, né? E não consegue parar de se lavar. Tem a compulsão de verificação. A pessoa vai sair de casa e tem que verificar se deixou a janela fechada, se deixou o gás desligado, se deixou todos os interruptores e as luzes desligadas, e fica nessa compulsão de verificação. Muitas vezes ela não consegue sair de casa, de tanto é a compulsão de verificação, se fechou todas as portas. Aí quando termina uma verificação, volta uma outra e vai procurar de novo e fica nessa compulsão de verificação. Tem compulsão de ordem. A pessoa tem que organizar tudo tem que ficar numa ordem simétrica, as coisas têm que ficar simetricamente organizadas. Muitas vezes tem que organizar as roupas, tem que ficar as de uma cor juntas com as de outra cor, e as menores num lugar, as maiores numa outra. E se uma fica fora de lugar, entra uma angústia, uma ansiedade que tem que arrumar aquilo. E muitas vezes a pessoa tem essa ansiedade de arrumar coisa dos outros também. Né? Quando ela acha que tem que organizar a mesa, por exemplo, a minha mesa, que não é das mais organizadas, a pessoa que tem essa compulsão de ordem, ela vem e resolve lidar com isso e organizar. Né? O TOC se chama transtorno obsessivo compulsivo, que na maioria das vezes vem junto a obsessão e a compulsão. Então a pessoa tem, por exemplo, o pensamento obsessivo de que está suja e a compulsão de se lavar. A pessoa tem o pensamento obsessivo de que esqueceu o gás aberto, então tem a compulsão de verificação, que vem como consequência do pensamento obsessivo. E por isso que eles estão geralmente associados. Mas existem muitos casos em que a pessoa só tem o pensamento obsessivo e não tem a compulsão, ou só tem a compulsão e não tem o pensamento obsessivo. Hoje o TOC é muito comum, o TOC muito frequente. Né? Se pega na clínica uma porcentagem bem razoável desse transtorno obsessivo compulsivo. Dá para tratar? Dá. Sem dúvida é tratável o TOC. O TOC, ele se trata de duas maneiras, com psicoterapia e com medicação. A medicação alivia bastante o TOC, alivia a ansiedade que a pessoa tem de realizar aquelas compulsões. E a terapia trabalha com esses pensamentos que estão ligados ao TOC. Com o pensamento de que alguma coisa vai acontecer, de que não verificou direito, por que as coisas têm que estar com aquela ordem. Você vai examinando, principalmente na chamada terapia comportamental cognitiva, você trabalha com esses aspectos da doença. Né? E a medicação que consegue diminuir a compulsividade e a obsessão. E a obsessão. Então, e a associação da terapia com medicamento costuma dar excelente resultado. Então, hoje o TOC é perfeitamente tratável. Existe uma outra expressão parecida com o TOC, que é o TIC, que não deixa de ser algum aspecto do transtorno obsessivo compulsivo. Mas o TIC é quando a pessoa tem a manifestação de alguns gestos que ela também não controla. Né? Esse gesto pode ser, por exemplo, piscar. E aí fica piscando e não consegue controlar. É o tique de piscar. Né? São alguns tiques são simples, é piscar, ou mexer no nariz, ficar mexendo no nariz, ou tocar a orelha e fica tocando. Tiques são esses atos repetitivos que a pessoa não consegue controlar. E tem tiques que são mais complicados, porque são vários, as pessoas fazem vários gestos. Né? Mexe com a mão, mexe com o nariz, e às vezes tem o tique até de falar, de emitir sons no tique. Né? Tem 2, 3 gestos e emite um som. Né? Costuma aparecer na adolescência, e a maioria diminui acentuadamente na idade adulta, o tique. Né? O tique já é mais difícil de tratar. A medicação para o tique é mais complicada, ela não age tanto, diferente
toque, que a medicação funciona muito bem. O tique, que são esses gestos, ele não tem medicações muito específicas para o tique. Mas a boa notícia é essa, que geralmente aparece na adolescência, na puberdade, e com a idade adulta ele vai desaparecendo, vai sumindo, vai se diluindo, né? E aí acaba por... Ou fica um resíduo, né? Há quem diga que a tartamudez, que é a gagueira, seria uma forma de tique, né? Mas há escolas que acreditam que a gagueira é um quadro à parte, né? E que o tique seriam esses sinais, né? Que a pessoa faz gestos com o olho, gestos com a boca, gestos com... né? E também não é nada grave, né? Só incomoda, porque na relação com os outros, ficar tendo esses atos, a pessoa se sente mal, achando que a outra pessoa o que vai pensar de mim, né? O gesto que eu estou tendo, esses tiques, será que estou parecendo ridículo? A pessoa se sente mal nas relações sociais, por isso que ela faz o tratamento. Mas o tratamento alivia, mas alivia pouco, né? Alivia pouco. O que alivia mesmo é o amadurecimento da pessoa, que acaba diluindo esses toques. Porque quando a pessoa fica nervosa, achando que vai ter o tique, quando ela fica nervosa, mais o tique ela tem pelo nervosismo. Com a idade adulta, a pessoa vai ficando mais serena, com menos medo desses gestos, com isso os gestos vão desaparecendo ou diminuindo bastante. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
A correção do grau de miopia, astigmatismo e hipermetropia, a gente tem um padrão de correção desses graus a partir dos 20 anos. Ou a definição mais correta também é quando a partir dos 20 anos nós notamos que o grau pode estar estabilizado, a gente está indicando a cirurgia. Então, basicamente, ela depende de vários fatores, mas o mais importante, eu acredito, acima dos 20 anos é o mais correto. Um ano com o grau estável, esses são os pacientes que podem começar a pensar em cirurgias. Nem todos os pacientes podem submeter a essa cirurgia, pois depende de algumas condições próprias do olho, né? Então, basicamente, se o olho tiver uma doença, basicamente na córnea, nós não podemos operar esse paciente. Então, para isso, é realmente necessário que se faça um bom exame com os aparelhos mais sofisticados, porque hoje a nossa preocupação realmente é procurar os pacientes e descobrir os pacientes que não podem ser operados. Porque esses pacientes que não podem ser operados, se forem operados, vão ter problema no futuro e são problemas muito desagradáveis, né? Que muitas vezes é difícil de correção. Esses aparelhos mais modernos, ele basicamente corrige tudo que você tem no olho, dentro, lógico, de alguns limites. Mas a cirurgia realmente ela corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. Então, realmente faz um serviço completo. Isso realmente é possível nos dias de hoje, principalmente nessas máquinas mais sofisticadas. Basicamente, paciente com grau estável, paciente que tem intenção de ficar independente de óculos, de lente de contato. Esses pacientes são os pacientes indicados para cirurgia acima de 20 anos e com grau estável. Basicamente, o que nós sempre gostamos de dizer ao paciente é que o futuro sempre é difícil de prever. Então, o que existe muitas vezes é um marketing enganoso que vai dizer para você que nunca mais vai usar o óculos. Isso não é verdade, né? Isso realmente é um marketing que realmente deve tomar muito cuidado, porque o dia seguinte, o futuro, é muito difícil de prever. O que existe são estatísticas. A estatística, nós que já operamos mais de 20 anos, a maioria absoluta, realmente o grau, quando está estável, realmente a cirurgia fica anos e anos eficiente. Mas se numa fase da vida do paciente, do indivíduo, ocorrer alguma alteração na córnea, outras alterações, o grau pode realmente novamente começar a aumentar e automaticamente nós vamos ter que corrigir, e alguns pacientes ainda podem ser submetidos a nova cirurgia, mas com muita cautela, com muito cuidado, depois de um exame bem minucioso. Mais uma vez, eu volto a dizer, hoje a nossa preocupação é procurar os pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. E para isso, existe já uns aparelhos sofisticados, mas como tudo na vida, sempre existe uma brecha, né? Sempre existe uma brecha que nós podemos dizer, nos dias de hoje, esse é o aparelho mais moderno que detecta que o teu olho provavelmente não vai ter problema, mas sempre deixamos esse mas, por isso que é muito importante esse diálogo com o teu oftalmologista, né? E que sempre o paciente não tenha ilusão, né? Nós não somos fabricante de ilusão, não é? O corpo humano ele é muito dinâmico, ele tem que ser raciocinado de uma forma bem dinâmica. O que eu quero dizer com isso é que o futuro realmente nós temos que chegar lá, né? Mas basicamente o mais importante é descobrir o paciente que não pode ser submetido, porque esse
vão ter problemas no futuro. Basicamente, isso são os olhos que têm alguma doença. Esses pacientes que nós estamos assim, investindo pesado com a aparelhagem, são pacientes que não podem ser submetidos. É o paciente que tem uma doença basicamente na córnea, tá? É lógico, se tiver alguma alteração no fundo do olho, algumas outras alterações, né? Esses pacientes não podem ser submetidos. Existe o outro lado importante, que é o lado psicológico, né? Os pacientes muito ansiosos, os pacientes que têm muita ilusão, né? Os pacientes que não querem assumir o risco, esses também são pacientes com contraindicação de fazer a cirurgia, né? A cirurgia é uma responsabilidade dos dois lados, é do paciente e do médico, é dos dois, né? Então é muito importante você procurar o serviço que você confie. Os aparelhos você tem que ter uma noção de que aparelho que você está sendo submetido. Nós temos aparelhos de 30 anos sendo usados, né? Então, isso tudo você tem o direito de saber, de procurar, saber onde é que estão usando a tecnologia mais recente, né? Isso daí é uma coisa que o paciente tem que procurar, tem que ir atrás. Essa é uma pergunta que todo mundo faz e às vezes a gente fala que no meu olho não vai doer de cirurgião, mas do paciente também não vai. A anestesia hoje é muito eficiente, realmente dificilmente um paciente reclama de dor. Nós sabemos que dor é individual, mas digo para você que a cirurgia é praticamente indolor, principalmente através dos colírios. O único anestésico que nós usamos é o colírio anestésico. Não tem injeção, né? Não tem sedação, basicamente é só o colírio e a gente consegue fazer cirurgia muito tranquilo. Depende da lente, né? Uma lente dura, né? A lente dura, essa é que exige mais tempo de desuso da lente para poder fazer a cirurgia. É muito importante entender que a lente dura ela vai mudar a superfície da córnea e com isso nós vamos ter o risco de operar um grau errado. Então, basicamente, antes da cirurgia, esse paciente tem que ficar 1 mês sem a lente. E antes de fazer a cirurgia, ele também tem que submeter uns exames. Também a lente dura exige pelo menos 1 mês de desuso da lente, né? Para que a gente possa fazer um exame muito seguro para que nós não tenhamos o risco de erro. Já a lente gelatinosa, principalmente a descartável, quando está bem adaptada, quando está sob o cuidado do oftalmologista, sob o cuidado do oftalmologista, aí realmente nós podemos pensar em 1 semana, tá? Em alguns casos mais complicado, talvez 2 semanas, 3 semanas. Então cada caso é um caso, mas essa é uma parte muito importante que o paciente tem que ser muito correto com a gente. A gente tem que acreditar que você não usou a lente antes da cirurgia, porque isso pode afetar o desenvolvimento de algumas alterações no futuro por ter usado a lente antes da cirurgia. Então, esse é um cuidado muito importante. Mas, basicamente, uma lente descartável, com orientação do oftalmologista, esse paciente pode ficar tranquilo, em 1 semana resolve. Já a lente que você compra na internet, que você compra em ótica, realmente essas aí você tem que ter um cuidado, porque são lentes que são colocadas sem exames, lentes são colocadas a olho, e que geralmente dá certo, mas ela pode estar muito apertada, provocando uma alteração na córnea. Então, lente de contato que você compra na internet, você tem que avisar o teu oftalmologista, tá? Que você comprou na internet, que você comprou na ótica, sem cuidado do oftalmologista. Esses pacientes automaticamente vão ter que ter um período maior de desuso da lente para poder fazer o exame e automaticamente para fazer a cirurgia. Lembre-se, a cirurgia é a responsabilidade de dois, é do oftalmologista e do paciente, né? Então, essa informação que você traz para nós é muito importante, né? Não queira nos
dar informação errada, porque realmente vamos ter consequências desastrosas. Esses pacientes com certeza estão acima dos 40 anos, né? Esses pacientes têm que ser muito bem avaliados pelo oftalmologista. Então, em alguns casos, nós podemos fazer a cirurgia sim, a cirurgia refrativa, né? Isso vai depender se ele é míope, se ele é hipermétrope. Então, isso vai depender. Se o paciente já é hipermétrope, né, a hipermetropia, ele já pode fazer uma outra cirurgia que é muito mais vantajosa e é uma cirurgia que tem maior previsibilidade e é uma cirurgia a longo prazo, podemos dizer, quase definitiva. Já a cirurgia do míope, né, nessa fase dos 40, 50 anos, realmente nós podemos fazer a cirurgia, mas com certeza ele vai ter que usar óculos para perto ou vamos ter que fazer algum tipo de acerto, né? Mas não é já aquela cirurgia prazerosa como realmente ocorre antes dos 40. Nós vamos ter que acertar alguma coisa com óculos, vai perder em alguma coisa, vai ganhar em outra, tá? Então já é uma idade que tem que tomar mais cuidado, porque realmente é uma fase que já está precisando de óculos para longe e óculos para perto. Então é momento de sentar com o teu oftalmologista, analisar, ver quais as opções, mas é possível fazer sim, mas com bastante ressalva.